Olá, sejam bem-vindos a mais uma live de sabedoria. Eu sou Vinícius Rodrigues e nesse mês de janeiro de 2026 nós estamos mergulhando juntos no livro de Provérbios para obtermos sabedoria divina. Você é meu convidado, a minha convidada, eu quero que você fique aqui comigo para você poder entender um pouco melhor. Nessa manhã nós teremos uma manhã incrível, será um tempo poderoso na live e eu quero você aqui comigo. Glória a Deus, bom dia. Bom dia, queridos, todos vocês que estão entrando. Eu já vi que a nossa convidada de hoje já tá na casa, já tá na área. Meu Deus, eu tô com muita expectativa. Eu espero que você também esteja com expectativa aí. Me ajuda a compartilhar esse link, você que já entrou. Me ajuda a mandar para o máximo de pessoas que for possível aí para você. Vamos aproveitar essa oportunidade, essa manhã maravilhosa que o Senhor nos deu. Eu estou com muita expectativa daquilo que nós vamos receber aqui. Bom dia, tia Solange. Bom dia, Luciana. Bom dia, Beth. Tudo bem, Beth? Que bom ver vocês aqui, cada um de vocês. Mel. Queridos, me ajudem a compartilhar. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Vamos aumentar esse alcance aí, para que a palavra de Deus chegue a mais corações. Essa manhã está muito incrível. Já já eu vou explicar um pouco melhor para quem está chegando agora, quem de repente está vendo o vídeo aí depois, assistindo depois, para você poder entender melhor um pouco do que é a nossa live de sabedoria, esse tema sabedoria para 2026. Eu tenho certeza que vai edificar você, fortalecer a sua vida. Então, faz isso para outras pessoas também, compartilha para mais pessoas. Uma vez eu recebi um testemunho, um feedbackzinho de uma pessoa que me mandou a mensagem. Bom dia, Alessandra, bom dia, Amanda. Me mandou uma mensagem dizendo que tinha me conhecido naquele dia porque alguém tinha enviado uma live para essa pessoa. E ela disse que de manhã, naquele dia, quando acordou, fez uma oração. E a resposta da oração foi dada na live. Olha isso, gente. Olha que poderoso isso. A pessoa não me conhecia, ela não me seguia, ela não estava programada para a live, ela não acordou para a live, ela não se organizou para estar aqui. Mas ela acordou pela manhã, fez uma oração, entregou o dia para o Senhor. Alguém sensível também foi tocado para enviar a live justamente para ela. Ela entrou na live e recebeu uma palavra de Deus, uma resposta daquela oração que ela tinha feito naquele dia. Ela me mandou uma mensagem chorando, dizendo como foi amada por Deus naquele dia, como ela se sentiu amada por Deus naquele dia, porque foi respondida tão rapidamente, tão instantaneamente. Então você não faz ideia, a gente não faz ideia, mas quando a gente divulga, quando a gente manda para mais pessoas, a gente não sabe, mas o Senhor sabe. Tem gente que precisa receber a palavra que vai ser entregue aqui hoje. E nessa manhã nós vamos falar sobre confiança, sobre entrega. São alguns dos temas que estão sendo tratados nesse capítulo. E vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. Eu não sei se você está lendo junto com a gente os capítulos do livro de Provérbios, mas hoje, esse capítulo 16 foi um dos capítulos que mais falou comigo. Foi até difícil na hora de escrever, porque eu fiquei escrevendo a meditação, eu fiquei pensando, Senhor, eu falo isso, não falo isso, falo isso, não falo isso, porque foi realmente um dos capítulos assim que me tocou, tem tudo a ver com esse momento. Então eu estou com muita expectativa com que nossa convidada, pastora, professora, mulher de Deus, profeta, tem para nos entregar aqui nessa manhã daquilo que Deus colocou no coração dela. Isso aí, Alessandra, vai compartilhando, vai enviando, eu já vou chamar a nossa convidada. Eu quero já que ela já entre aqui para Deus, cheia da palavra, ela transborda, literalmente rebaiando. Então eu quero aproveitar cada momento, cada oportunidade aqui com a minha convidada hoje. Bom dia! Bom dia, tá me ouvindo bem? Perfeitamente, minha amiga, tá maravilhoso. Bom dia, meu amigo. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui. Não, obrigado você por aceitar meu convite. Você sabe que a gente tem uma história, né, na vida, mas nas Sim, lives também, né? Você foi a sim, primeira verdade. convidada do ano passado, quando eu comecei essa maratona de lives. Nem era sexta-feira. Falei, Vanessa, vê aí o dia que você pode, me fala aí quando você pode, que a gente vai entrar, eu quero fazer esse tempo com você. E aí, desde aquele dia, a gente iniciou essa maratona aí. Glória a Deus. Você tem muito a dizer.
O povo tem muito a E você, receber sobre a tua vida e como eu me sinto honrada de fazer parte dessa história de alguma maneira. Um faz privilégio, uma mesmo, honra. faz mesmo. Por isso que você não pode ficar de fora. De vez em quando eu vou ficar. Vanessa, me Me fala aí, quando que você convida, por pode? favor, me Vambora, convida, que eu fala sempre comigo. venho. E E, como e- essas lives me ativam, né? Como o Senhor usa a tua vida para me fazer perceber coisas, estudar coisas, como esse tempo é precioso assim na minha vida. Amém, glória a Deus. Você é maravilhosa, minha amiga. É muito bom sempre te ouvir falar da palavra. Ó, o Cris entrou, você e o Cris são dois queridos maravilhosos. É impossível dizer exatamente o que vocês significam para minha vida, para minha Oh, casa, meu para nossa Deus. igreja. Então é maravilhoso, tá? Ai, Ó, meu então eu Deus. vou só dar uma introduçãozinha aqui para o pessoal À vontade, meu entender amigo. onde a gente está. E aí eu já quero te ouvir, vou ficar aqui, ó, quietinho, Não, nada anotando disso. tudo. Eu também quero te ouvir. A gente vai batendo uma bola aqui, porque eu sei que conforme Deus fala aqui, Deus fala aí, a gente vai aprender junto. É isso aí, vamos junto então. Ó, pessoal, nós estamos aí nessa jornada em busca de sabedoria. Deus colocou no meu coração, né, Vanessa, esse ano de Sim, 2026 nós precisávamos de sabedoria. E ficou muita. muito claro porque o ano do favor na nossa igreja, Deus falou muito sobre isso em Provérbios, o texto que o pastor Felipe Sim, leu, foi o texto de Provérbios, a primeira palavra que ele falou sobre favor lá atrás, ainda era dezembro, e, e tem um texto, um versículo que fala, né, que quem acha a sabedoria acha vida e favor. Então, ficou muito aleluia. claro no meu coração que a gente precisava mergulhar nesse tema. Então, Sim, eu trouxe aqui para a rede social aquilo que eu já faço na minha vida há um tempo, já de meditar no livro de Provérbios. Eu até tinha falado isso lá na reunião que a gente participou em dezembro e realmente eu vejo na minha vida os frutos disso. Então, quis trazer para a rede social. Nós estamos meditando todos os dias lá no canal da Palavra. Se tem alguém que está aqui por aqui que não participa ainda, você precisa acessar o canal, porque lá no canal da Palavra nós recebemos meditações diárias dos capítulos do livro de Provérbios. Estamos todos os dias meditando num capítulo e recebendo aquilo, aquela porção de sabedoria para glória a aquele dia. Deus. E aí Sim, Deus já tinha me dado. Aí a Bela chegou, pastora Bela. Não, a Bela é a Bela Maia. Bela É a Maia. mãe do pastor Maia. Olha aí. Bela está subida das minhas lives, hein, Bela? E aí, a gente já tinha as lives programadas, né, Vanessa, para janeiro. E Sim, aí Deus falou comigo, Vinícius, sabedoria. Vocês estão buscando sabedoria. Vão atrás de sabedoria. Eu falei, Vanessa, o que você acha? Não, eu topo. E é isso, nós chegamos bênção aqui pura. nesse momento e hoje nós estamos no dia 16, meditando no capítulo 16. Então, não sei quem já leu, quem vai ler depois, mas, minha amiga, eu quero te ouvir, receber daquilo que Deus colocou no seu coração. Fica à vontade. Você também que está assistindo a gente aí, fica à vontade para compartilhar, para comentar aqui e compartilhar com o máximo de Sim, pessoas que você puder, porque tem riquezas para nós nessa amém. manhã, pela palavra de Deus, minha amiga. Ó, fica à vontade. Quero te ouvir, quero receber. Quero começar agradecendo a Deus por esse privilégio, né? É tão gostoso a gente começar o ano recebendo de Deus, buscando de Deus, lendo a palavra, aprendendo a palavra, né? E coisas tão práticas para a nossa vida. Verdade. Porque é muito comum, assim, na humanidade como um todo. A gente já começa o ano pensando em melhorar, a gente começa o ano pensando em crescer. Todo mundo, é natural de ser É, humano, né? A gente quer acertar. Ninguém, eu costumo pensar sempre isso. Ninguém quer dar errado. verdade. Ninguém, né? Ninguém se esforça para dar errado. Ninguém se esforça para viver uma vida ruim. Ninguém deseja, ninguém casa para não dar certo, sabe, Vinícius? Eu penso muito isso assim. Todo mundo deseja acertar. Todo mundo deseja conhecer o caminho da felicidade. Qual é o Verdade. caminho, né, da felicidade? Qual é o caminho do sucesso? Como fazer as coisas darem certo na vida? Como a gente ter uma garantia de colheita daquilo que a gente está semeando, né? Eu acho que esse é um ponto assim de convergência, né, em toda a história. Se a gente for olhar historicamente mesmo, e eu não consigo não pensar nisso, desde os tempos antigos, a filosofia ela se baseia única e exclusivamente nisso, É, em tentar compreender, né, a essência da vida, da onde a gente veio, para onde a gente vai, por que a gente existe, mas sempre buscando o bem-estar.
É, Sempre. A ciência gira em torno disso, a medicina, né? É tudo relacionado à saúde, né? Quando eu falo em medicina assim, e ciências da saúde, a gente pode pensar é, na fisioterapia, na nutrição, na farmácia, no enfermeiro, no médico em si, né? sim, Todos eles, no psicólogo, sempre se busca o sim, bem-estar físico, o bem-estar emocional, né? O bem-estar do corpo mesmo, no sentido de fazer esportes. E a gente vive muito essa geração, né? De é, cuidar do corpo, de cuidar das emoções, verdade. né? Então eu acho que é tão propício a gente começar o ano pensando em algo que pode nos trazer bons resultados, algo que pode Isso aí, trazer uma uma vida plena, uma vida boa, porque ninguém quer uma vida ruim, isso né? aí. Eu nunca conheci, se vocês conhecem, assim, me conta. Mas eu nunca conheci alguém que, não, quero que minha vida seja muito ruim. Eu estou me esforçando para viver mal, estou me esforçando para chegar na idade avançada bem ruim de saúde, bem ruim emocionalmente, né? Eu acordei para viver um dia péssimo. Não É, existe. não, não mesmo. Né? O desejo do coração do ser humano é viver bem, é ter dias felizes, é ver aquilo que você se esforça tanto, né, para semear, dando a colheita devida, é bem para a família, é bem para os filhos, né? Esse é o sonho de todo mundo. E quando a gente começa um ciclo novo, é normal a gente fazer planos, a gente escrever metas para o ano. Isso é tão saudável, né? Muito. E aí eu acho que nada mais poderoso, sabe, Vinícius? Eu quero louvar a Deus pela sua sensibilidade de ouvir o Espírito, porque nada mais maravilhoso do que a gente começar o ano com o que de fato pode mudar o ano. É isso aí. O que de... Completamente. Não é verdade? O que de fato, de verdade, assim, pode mudar o ano, pode mudar a vida, pode nos fazer prosperar. É isso aí. Né, num conceito assim amplo de prosperidade, no conceito bíblico de prosperidade, né, que tem tudo a ver com a salvação, tem tudo a ver com a vida que Jesus já conquistou na cruz para que a gente viva. E é interessante a gente perceber que, na verdade, essa plenitude de vida, ela não é uma novidade do Novo Testamento no sentido de apontamento, né? Nós Uhum. sabemos que a Bíblia inteira aponta para Jesus e para tudo que Deus já tinha para a nossa vida. Então, desde o Antigo Testamento, a gente vê o Senhor nos ensinando o caminho, É verdade. né? O Senhor nos mostrando, nos revelando. E é óbvio que no Antigo Testamento não se podia viver isso de maneira plena. Isso aí. É como sombra, né? Mas o novo ele vem revelar aquilo que é pleno. E hoje a gente vive essa plenitude, né? Uhum. Jesus já morreu na cruz por nós e o sozo é isso, É isso aí. né? O sozo nos traz essa porta aberta, né? Aleluia. O véu rasgou, o templo hoje somos nós, o Espírito vive em nós, né? Jesus veio nos dar vida abundante aqui na terra, É isso aí. né? E aí tudo tem a ver com a sabedoria. Então a gente volta ao Antigo Testamento, a gente volta a esses ensinamentos com esse olhar, né, do novo, com esse olhar do que Jesus é e do que Jesus fez no nosso lugar e daquilo que ele nos permite viver. E com sabedoria é fundamental nesse processo, porque sem sabedoria a gente não desfruta de nada que Jesus já conquistou no nosso É lugar. verdade. Até conquista, pode até receber, mas não sabe desfrutar, não consegue É andar. isso. É isso que a O que sabedoria da vida nos fazer, ensina, né? né? Exatamente. Porque sabedoria é muito isso, né? É como desfrutar, É é isso como aí. lidar, né? É o não perder, é o não desperdiçar, né? Infelizmente, existe uma pesquisa que muita gente que ganha na loteria fica mais pobre depois, É, porque perde tudo. é isso Perde aí. não só o que ganhou, mas muitas vezes perde até o que tinha antes de ganhar. Aí você entende, né, por que que não é que é fácil ganhar na loteria, mas você vê que é sem esforço, né? Mas assim, você vê por que que é difícil obter sabedoria. Porque aquilo que você ganha fácil, você perde fácil. Agora, aquilo que você obtém de verdade, e Provérbios fala muito sobre isso, né? Busca, Sim, procura. caminho, É né? isso aí, para você. Processo. É isso aí. Porque não é uma coisa imediata, não é uma coisa na hora. Isso você está buscando, procurando, recebendo esse caminho.
E aí, quando você encontra, você tem algo duradouro. E é isso aí. É isso, porque a sabedoria ela fala exatamente disso, né? De algo que é pleno, que é É duradouro. isso. Quando a gente pensa em plenitude, e eu queria muito começar falando sobre esse conceito de plenitude, de sozo, né? De vida, porque a vida não é um momento. A vida não é uma fotografia, né? Os pastor fala muito isso, né? É isso aí. A vida ela é um filme, a vida são vários dias, né? E às vezes é muito fácil a gente tirar uma foto e falar: olha essa foto de sabedoria. Olha essa foto de prosperidade, olha essa foto de É, plenitude, é isso aí. olha essa foto de felicidade. Mas o que o Senhor tem para nós é um caminho. É isso aí. Ele é o caminho. É. É todo dia, é vida, né? É quando tudo tá lindo e quando tudo não tá tão lindo assim. E a sabedoria fala disso, sabe? Uhum. Então, eu achei tão potente assim, Vinícius, tão poderoso, porque é óbvio que é o ano do favor, mas não vai ser um ano só de coisas muito maravilhosas, né? Vão É. ter desafios. Favor fala disso, né? Fala. Nós fomos avisados, inclusive, no último domingo sobre o caminho de José para viver o favor de Deus. Exatamente. E haja sabedoria. É. Haja sabedoria. Sabedoria para saber lidar nas horas fáceis, sabedoria. Sim, aí o pessoal do Souza aparecendo aí. Olha A aí, que gente conversa legal. sobre Souza há muitos anos, né? Legal. Legal. Porque essa palavra é muito forte, né? E a gente precisa entendê-la na sua plenitude. Porque senão é um momento. Num dia a gente está muito bem vivendo a vida de Deus, no outro dia a gente está péssimo. No, É no isso dia aí. que, né, as coisas aconteceram como a gente desejava, a gente está lindo, amando o Senhor, vivendo tudo. E no dia que não acontece? É verdade. É a sabedoria que vai nos ajudar, É isso aí. né? Que vai nos dar parâmetro para lidar tanto com a abundância É isso aí. como com a escassez. E eu não posso deixar de falar do apóstolo Paulo, que ele vai dizer: olha, eu aprendi um segredo, É isso aí. que é um segredo importante, né? Que é o segredo de viver contente em toda e É qualquer situação. verdade. E para mim, esse segredo ele tem um nome: sabedoria. Melhoria. Ih, muito bom. Porque haja sabedoria, né, meu amigo, para lidar. Quando a gente lê a história do apóstolo Paulo, que homem Muito. sábio é esse que É, na hora da prisão mais injusta ele está adorando a Deus? verdade. Meu Deus. Que homem sábio é esse que é quando todo mundo está adorando a pessoa dele, ele diz: para, eu não sou quem vocês acham que eu sou um homem como vocês, adorem a Deus. Que homem sábio é esse que consegue lidar com revelações tão profundas e ao mesmo tempo com espinho na carne? É. Então, a Meu Deus. sabedoria, assim, eu queria começar dizendo isso, que sabedoria não é uma coisa que eu posso ter ou posso não ter. Eu não é uma escolha. Sabedoria é uma necessidade para a vida. A gente precisa tanto de sabedoria como a gente precisa do ar que a gente respira. É isso aí. Sabe? Porque sabedoria, ela é parte de quem Deus é. Nossa, verdade. Sabe? E aí eu queria que a gente pensasse um pouco isso, assim, porque quando a gente pensa em sabedoria, assim, né, num conceito comum, num senso comum, o que é sabedoria? Tem pessoas que vão me dizer assim: sabedoria é quem aprendeu muita coisa, sábio é quem aprendeu muito, quem estudou muito. Então, poxa, tem não sei quantas faculdades, tem mestrado, tem doutorado, tem pós-doutorado, falando não sei quantas línguas, é muito sábio, será? É. Será que sabedoria é conhecimento humano? Acúmulo de conhecimento humano? Então, se a gente pegar uma enciclopédia, a enciclopédia é muito sábia. Uhum. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali, né? A sabedoria está na enciclopédia, então, será que eu compro sabedoria? Olha isso, Olha isso, né? meu Eu Deus. compro sabedoria. Sabedoria, ela se traduz em diploma, em papel, em cargos, sabe? Há pessoas que vão dizer assim: não, sabedoria é você ter uma visão filosófica da vida. Sabedoria é você conseguir desenvolver um pensamento crítico, um pensamento filosófico. Será? Porque assim, para estudar filosofia.
E eu amo É. filosofia, eu não estou falando mal, não, porque eu amo estudar filosofia. Há muito tempo eu amo estudar filosofia. Mas filosofia, gente, é maravilhoso, mas não é nada mais, nada menos do que uma tentativa humana de compreensão da vida. É isso aí. E toda tentativa humana, ela é limitada, frustrada, sabe? Ela esbarra num limite que, assim, não tem jeito. A filosofia é extremamente limitada, a filosofia ela é extremamente equivocada muitas vezes, né? Por isso É, você vê um filósofo pensa de um jeito e aí às vezes o próprio discípulo dele vai pensar de uma maneira completamente diferente. Isso não é uma afronta, porque a filosofia é isso, são é maneiras isso de que. pensar a vida, o mundo. Não é uma verdade. Inclusive, eu preciso trazer a realidade que o filósofo, um dos mais aclamados, ele nem acreditava na existência de uma verdade absoluta, e é um grande filósofo. É isso que eu ia dizer, né? Eles estão rodando atrás de algo que eles nunca encontram. É isso aí. Por isso que não tem essa briga, disputa, né? É porque cada um tá buscando e ninguém tá encontrando. Cada um parte de um lugar, tentando chegar no outro, e aí, nesse caso, na visão deles, a sabedoria significaria você reunir essa multidão e tentar, sabe? E aí é assim, porque é tentativa de pessoas que são É, inteligentíssimas, que estudam muito, mas existe um limite, é. existe uma barreira, assim, né? Então, sabedoria não pode ser isso. É. Sabedoria é algo tão puro, sabedoria é algo tão profundo, sabedoria, eu vejo a sabedoria como algo muito cristalino, como a água, assim, sabe? Que purifica, que refresca, É, que sacia, sabe? Que retira as impurezas, que alimenta, sabe? Que traz vida. A água traz vida, né? é isso aí. Então, sabe, é complicado. E aí chega um momento onde os próprios filósofos dizem: Eu não sei nada. É. Eu amo isso. Eu acho que eu amo muito estudar filosofia por isso. Porque pensa, 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 estuda, 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 elabora, volta, vai, vem, observa, e no final diz: Eu não sei nada. É, Eu sei que eu não sei nada. Quanto mais eu aprendo, menos eu sei. E isso é lindo, porque isso tudo vai desaguar numa só realidade. A verdade não é A verdade não é um papel, a verdade não é um título, a verdade não é uma enciclopédia, a verdade não é uma mente brilhante. A verdade é uma pessoa, aleluia! Meu Deus. né? A verdade tem nome, Jesus é a verdade, Jesus é o caminho. E aí a gente vai entender que sabedoria é temor do Senhor. É isso aí. Sabedoria é espiritual. Isso tudo é para eu dizer que eu acredito, eu creio de acordo com a palavra, sabedoria espiritual. Sabedoria não é uma atividade da mente. É isso aí. Puramente espiritual. Sabedoria é espiritual. Sabedoria a gente não consegue alcançar, viver, discernir pela mente. Não é uma atividade mental, assim, sabe? E se ela não é uma atividade mental, a gente já descartou as primeiras duas, os primeiros dois significados de sabedoria. Porque se ela não é uma atividade da mente, não tem a ver com o quanto de conhecimento eu acumulei na minha vida, o tanto de informação que eu acumulei. É isso aí. Sabedoria também não é uma atividade da mente, não tem a ver com uma atividade filosófica, porque filosofia é uma capacidade de compreensão, né? Os filósofos vão falar que é você caminhar pelo campo das ideias, né? Você desbravar o campo das ideias, um pensamento crítico, um pensamento, né, que busca a razão das coisas, mas sempre no âmbito do pensamento. E é isso, sabedoria não tem a ver É, com nada disso, porque isso é limitado, é é isso aí. pequeno, né? Não é duradouro, não é verdade. Verdade só existe nele, É ele isso é a aí. verdade. Então, sabedoria é espiritual. É isso aí. Sabedoria é para os filhos. Sabedoria é para quem teme ao Senhor, e não é à toa que Provérbios vai falar isso com clareza, É, né? A gente já começa lendo isso assim de uma maneira muito clara.
Provérbios 1:17, vamos lá? Antes da gente chegar no capítulo 16, porque eu acho, Vinícius, que seria muito pouco a gente ir direto para o capítulo 16 e a gente não está entendendo bem daquilo que a gente está falando, sabe? Uhum. É isso aí, minha amiga. Fica à vontade. 1:7, né? Desculpa, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Então a gente já começa lendo isso, que a sabedoria ela tem um início. A sabedoria ela só tem uma fonte, uma fonte. É, Não existe fontes de sabedoria. Sabedoria ela vem de um lugar, ela vem de uma pessoa. Sabedoria vem do próprio Deus. Para a gente viver sabedoria, a gente precisa estar alinhado ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não tem como se obter sabedoria, não existe outra fonte geradora, não tem como a gente acessar, sabe? Eu vejo muito isso como acesso. Eu não vou acessar a sabedoria se não for a partir de um temor ao Senhor. E quando a gente pensa em temor, a gente tem que pensar numa vida íntegra, numa vida de entrega, numa vida de proximidade, numa vida de obediência, numa vida de adoração, porque temor é isso. Temor não é medo, é isso aí. né? Temor é uma vida próxima. Temor é uma vida devota. Temor, né? O temor do Senhor fala de uma vida que está ali em Deus, É isso aí. amando a Deus, pertencendo a Deus, desfrutando de Deus, crendo em Deus, caminhando com Deus, sendo alinhado por Deus e obedecendo a Deus. É isso aí. Não existe sabedoria fora. Fora existe conhecimento. E eu não estou desvalorizando, mas Isso aí. não é suficiente. Não é o que a gente precisa para ter uma vida de plenitude, uma vida de Isso aí. prosperidade, uma vida soso, né? Uma vida que de fato exalte, honre, respeite e desfrute de tudo que Jesus fez na cruz no nosso lugar. É isso aí. Essa ideia de temor, né? Porque a gente tem, às vezes, as ideias equivocadas, sabe? Nós tivemos a vida inteira a ideia de que temor é medo. E aí, depois de um tempo, a gente começou a entender que não é medo. É honra, reverência e tudo mais. E é isso aí também. Só que quando a gente vai ler o livro de Provérbios, que fala muito sobre o temor do Senhor, a gente entende que não é simplesmente um reconhecimento de quem Deus é. Sim, O temor também é um relacionamento que se estabelece com Ele, total. de confiança, de integridade, é a vida com o Senhor. É a vida. E eu até em dezembro, quando eu fiz a live, que foi a live que iniciou esse caminho, né? Eu falei um pouco sobre isso, e aí eu fiquei me questionando muito, Vanessa. Eu fiquei assim, gente, eu acho que eu vou ficar falando isso, talvez a pessoa não vai, não sei se eles vão pensar que eu estou trazendo um conceito novo, alguma coisa nova, mas não é, porque a palavra deixa muito claro isso. E até assim, quando a gente chegar lá no capítulo 16, vai ficar mais claro ainda, porque o capítulo 16 começa dessa forma. É prático demais. É confiança, é relacionamento, é entrega, Isso. é a vida, como você falou, a vida devota, a vida de devoção. Sim. O temor não é simplesmente a reverência, porque tem gente que tem reverência, e sabe quem Deus é, reconhece quem Sim, Deus é, mas não anda com Deus, não pratica os princípios de Deus. E não é esse o tipo de temor que traz sabedoria, não é esse sim. tipo de temor que nos faz viver a vida que Deus espera. Então, o temor ao Senhor não é medo, mas também vai além de simplesmente reconhecer Não quem é um Deus é. sentimento, né? É isso aí. Não é uma abstração. É isso aí. Ele tem que ter uma tradução prática, É desse jeito. né? Temer a Deus é muito isso, né? É uma vida de aplicação, uma vida prática. Se eu conheço quem Deus é, se eu reconheço quem Deus é e eu me relaciono com Ele, eu tenho que ter uma atitude condizente. É isso aí. Eu tenho que deixar Ele determinar o meu código de conduta. Uau. E código de conduta, ele não passa só pelas minhas atitudes, mas pela minha maneira de pensar, de ver o mundo, É isso aí. de falar, de agir e, digo mais, de reagir.
É isso aí. Provérbios 16 diz muito isso, Muito. né? Temer a Deus não é só Deus está lá, eu entendo, ele é É, maravilhoso, ele merece toda a honra, glória, louvor e adoração, minha vida está aqui. Não, 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 não. Aproxima tudo e vamos viver a vida de Deus. E é viver a isso vida de aí. Deus é ele governar. E daí no sentido assim de, eu pensava assim. O conhecimento humano aponta para isso, É isso aí. mas a palavra de Deus diz que é aquilo. É isso aí. E é E entre identificar com aquilo que Deus fala. na balança entre o que Deus disse e o que a minha mente suporta, entre o que Deus disse e a filosofia diz, entre o que Deus diz, né? É isso. É Aí a isso aí. gente precisa entender. Então, É nosso isso aí. pensamento é moldado pelo que Deus é, pelo É, que Deus diz, pelo é que a isso aí. palavra de Deus ensina, e não o contrário, né? É E isso aí, aí. se nossa mentalidade é mudada, nossos olhos serão mudados, a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente vê pessoas, a maneira como a gente entende relacionamentos, a maneira como a gente, né, É vê a isso aí. Muda vida. tudo. Tudo muda. E isso vai mudar a nossa maneira de falar. Isso tem que mudar a nossa atitude no sentido da escolha, né? Como eu escolho agir. E também precisa governar a nossa alma a ponto de determinar como a gente vai reagir. Meu Deus. Né? Então, sabedoria, ela passa por isso. Ela nasce desse relacionamento tão profundo. A nossa lente é a palavra de Deus, exatamente. É tão profundo, por isso é espiritual. Não dá para a gente usar a filosofia, a sabedoria como um instrumento. É, Que horas eu coloco óculos, horas eu tiro óculos. é Ah, isso não aí. quero mais esse óculos, não combinou com o meu Não look, é um com o meu mood adereço. do dia, não quero. Troco o brinco, não tá legal hoje. Sabedoria não é isso não, gente. É. Sabedoria, se ela vem do temor do Senhor, ela permeia tudo que a gente é. E precisa ser assim. Tem que ser assim, né? Porque isso é bem, bem forte, né? E aí, assim, o livro de Provérbios todo é um livro de sabedoria, É. né? É um livro onde a gente encontra admoestações, ensinamentos, né? É um abrir de olhos para muitas coisas, né? E tantas vezes o autor de Provérbios ele vai usar de uma estratégia tão legal. Ele usa muitas estratégias, né? Horas ele faz comparações no sentido isso é como aquilo. Aí você olha e É. fala, verdade, é mesmo, nunca pensei nisso. E se a gente parar para pensar, fala, meu Deus, como é poderoso. Coisas tão simples, Vinícius, Aham. né? Fala de formiga, fala de meu Deus, fala das plantas, dos animais, de seres assim, até inanimados às vezes, né? Isso é, meu Deus, como isso é poderoso, E é né? muito prático, né? Você lê e você fala assim, preciso disso. Sim, total. Você fala, preciso disso para a vida, né? Como que eu nunca percebi? Olha como isso é poderoso, como isso é profundo, né? Demais. Traz instruções, traz ensinamentos, comparações, código de conduta. E eu li um livro falando sobre provérbios que ele vai dizer que assim é como se o caminho da sabedoria fosse um caminho de descobrimento de uma verdade profunda e não simples de se perceber. Uhum. E é mesmo, né? Muito profundo, e a gente É. precisa da revelação do próprio Deus. E aí, isso, sabedoria, se ela é espiritual, ela é revelação do próprio Deus. Ô, Vanessa, repete pra mim, que eu tô anotando aqui tudo. Eu quero que você repita isso que você falou sobre o caminho da sabedoria, sobre ser profundo. Você falou alguma coisa aí agora. Que é um caminho muito profundo, e ele é quase que uma verdade, assim, que a gente, um tesouro, que a gente precisa se esforçar no sentido de se dedicar É para isso. tê-lo. Né? A sabedoria, ela não vem assim. Não, ai, acordei sábia. E você não chega num limite. Eu tava pensando Nunca. nisso semana passada, Boa, Vini. na live com o Elias, eu tava pensando nisso, porque essa meditação no livro de Provérbios, eu faço isso há muitos anos já na minha vida. Eu não sei
medir quanto tempo, mas eu lembro que a primeira vez que eu li, assim, do jeito que eu leio agora, foi na minha adolescência. E Aham. várias vezes eu vim seguindo, assim, janeiro e julho, lendo um capítulo por dia. E aí, alguns anos eu leio uns 2 meses, alguns anos eu leio um mês só. Ano passado eu li só janeiro, acho que ano retrasado eu consegui ler os 2 meses. Então eu tenho esse hábito, né? Aí, semana passada, falando sobre isso, eu fiquei pensando assim, eu mesmo, tá aqui, a live rolando, eu pensando. Falei, gente, eu tô há, sei lá, muitos anos lendo provérbios e eu não consegui adquirir ainda esse lugar. Eu ainda não cheguei nesse lugar. Aí eu falei assim, será que é bom eu falar que eu tô lendo há tanto tempo ou é ruim? Será que tá de repente falando contra mim? Tipo assim, você lê, você não consegue, o que tá acontecendo? Mas é porque é isso, é um caminho profundo. Mas eu acho que a resposta para a sabedoria que a gente vê na sua vida. Eu acho que essa sua fala, ela explica o homem sábio que você já é. Porque você é muito jovem, Vini, e muito sábio. É muito fácil quem caminha, quem está perto, encontrar Jesus em você. E está aí a resposta, Amém. sabe? Porque é isso, é um caminho excelente, é um caminho É, profundo, e muito. é um caminho interminável, É, né? É, a vida do justo é como a luz da aurora. é isso aí. Vai brilhando, Mais brilhando, e mais. brilhando, até ser dia perfeito. E quando é que vai ser dia perfeito? Quando a gente estiver na eternidade com ele. É isso aí. Mas a gente pode brilhar cada vez mais, e vai brilhar cada vez mais conforme a gente busca Deus, conforme a gente se dedica ao Senhor. É uma busca, é uma entrega, é uma prioridade, né? A gente entender isso assim como prioridade, como busca, como uma meta de vida mesmo, sabe? Eu não quero viver de uma maneira tola. É. Eu não quero, sabe? E assim, eu fico pensando, porque Provérbios traz muito isso, né? É como um contraditório, ele mostra opostos, né? Qual é a vida do sábio, como é a vida do tolo, como é o É. caminho da sabedoria, como é o caminho da insensatez. E assim, eu vou te falar que eu fico surpreendida nos dois casos. Uhum. Ao mesmo tempo que eu fico maravilhada quando eu vejo como é linda a sabedoria, eu fico em pânico com... Sério. Quanto mais eu leio, eu falo, ai meu Deus, não me deixa andar por esse caminho de É desse insensatez. jeito. Eu falo, Senhor, eu não quero, eu não quero. É, Não quero o caminho da morte, o caminho da insensatez, é isso aí. sabe? E aí vem muito à minha mente aquele conceito de correr atrás do vento. Uhum. Imagina, o caminho O próprio da Salomão, né? tolice, da insensatez, é você viver correndo atrás de algo que você não vai ter nunca. Nunca. É gastar esforço, é gastar energia. É É isso você aí. empenhar os seus dias. Na verdade, se a pessoa está correndo, eu fico pensando, eu não sei se as pessoas têm isso, mas existem expressões bíblicas, sério, que me faz pensar muito sobre. E essa é uma. Correr atrás do vento. Se a pessoa está É, correndo, a pessoa está gastando energia. é isso aí. Eu, pelo menos, não sou uma pessoa que amo correr. Não sou. Eu gosto mais de caminhada do que de corrida. Mas eu corro, assim, não Uhum. tem jeito, a gente tem que cuidar do corpo, amém? Mas não é, para mim, não é correr não é uma coisa natural. Você não sai correndo, a não ser que você seja uma criança. E é uma coisa que sempre me intriga, como é que pode as perninhas tão pequenininhas correrem tão rápido e não se cansarem? É uma Eu também quero energia, né? entender. Quando você chegar nessa resposta de sabedoria, você me fala. Não é? Porque, poxa, que energia! Minha perna é maior do que a dos pequenininhos e eu fico muito cansada. Então, quem está correndo está empenhando energia. Quem está correndo está se esforçando, está saindo do lugar. Pensa É, isso, não é o preguiçoso. tá em movimento. Está em movimento, cara. Quer alguma coisa. Só corre quem quer alguma coisa. Quer chegar num lugar, quer conquistar alguma coisa. Sabe? Então a pessoa está com boa intenção. É isso que eu fico pensando. A pessoa está com boa intenção e a pessoa está se empenhando naquilo, mas não chega em lugar nenhum. É. E eu oro isso, sabe? Falo, Senhor, não me deixa ser quem corre atrás do vento. Correr, Meu correr e não Deus. chegar. Meu Deus. Empenhar minha vida em algo que não vai dar em nada. Vinícius, eu penso que não tem nada pior, mais triste do que a pessoa chegar no fim da vida e falar, não deu em nada. É. Não conquistei nada, não consegui nada, não cumpri nada, não, sabe? Não teve,
sei lá, tudo passou, tudo foi em vão. Imagina, isso é falta de sabedoria. Então, sabedoria, ela é muito protetiva, né? Muito, muito. É protetiva, sabe? Sabedoria é garantia, é segurança. Sabedoria é norte, é direção. Sabedoria eu vejo como limitação. É Deus dizer, para cá não, para cá é loucura. É isso aí. Tem coisa que é loucura. E aí a gente corre para. Que eu não estou mais me aguentando, a gente vai ter que correr para Provérbios 16. Abre lá comigo, porque eu acho que Provérbios 16 traz exatamente isso. É isso aí. Oh, É glória. essa medida do que é loucura, do que é perder tempo, do que é gastar esforço em nada que não vai dar nada. É. Você faz o seu melhor. Você, cara, pode dar tudo, vender tudo. O Novo Testamento também fala isso. Paulo diz isso. Eu posso doar os meus bens, eu posso vender tudo. Aleluia! Vambora, meu povo! Tanto poder nessa live, tanta sabedoria sendo compartilhada que nem o Instagram aguentou. Entendi nada do que aconteceu. Cadê vocês? Meu Deus, é forte. Minha amiga já tá por aí. Cadê o povo? Meu Deus. Foi forte, hein? Tá forte, hein? O que houve, gente? Fala pra mim. Fechou? Travou todo mundo? Travou só eu? Travou Vanessa? Não entendi nada do que aconteceu. Eu acho que caiu a live, não sei. Ele não apareceu nem nada de internet, nem nada. Nem pra mim. Simplesmente parou tudo. Eu não entendi. Sim. Mas é porque tem muito poder nessa live, entendeu? Amém. É muita sabedoria sendo compartilhada, gente. Fala sério. Compartilha aí com o povo. Manda lá pra todo mundo. Já voltamos, estamos de volta. E a gente vai falar do capítulo 16 e não vai terminar essa live sem entregar tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém. Forte. Aleluia. Então, a gente estava dizendo que sabedoria espiritual, a gente estava dizendo que a sabedoria, ela começa em Deus. A sabedoria, ela conduz para a vida. A sabedoria, ela requer atitudes, reações, ações, pensamentos, né? A sabedoria nos traz uma cosmovisão bíblica, né? Assim, para a vida, né? E tanto sabedoria espiritual que Provérbios 2:6 vai dizer assim: porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. É isso aí. Então, é o Senhor quem dá. Isso está em total conformidade com Tiago, capítulo 1, versos de 5 a 8. É isso aí. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá deliberadamente. Bem. Então, a busca pela sabedoria é um caminho, é uma jornada, é um empenho, é uma busca por um tesouro mesmo, né? É a gente entender o tanto que a gente precisa de sabedoria, a gente precisa entender a necessidade, a gente precisa entender o valor da sabedoria, né, Vinícius? Isso aí, desse jeito. E buscar, desejar. Ela não vem no pacote. É isso aí. Né? Não é, ih, acordei tão sábio hoje. Poxa, hoje eu estou muito sábia. Não é. Também não adianta a gente botar a mão na cabeça de alguém, orar e falar, Deus faz ele sábio. Não é assim que funciona. É isso aí. Mas a sabedoria, relacionamento, a sabedoria, ela se busca até em oração. Tiago ensina, pede a Deus sabedoria. E ele vai nos instruir. É relacionamento, ele vai nos ensinar, ele vai nos revelar. E de Deus é toda a sabedoria. Todo o conhecimento e todo o entendimento. E até para amarrar aquilo que a gente começou dizendo, eu comecei dizendo que sabedoria não é acúmulo de conhecimento. Mas a gente também não pode esquecer que em Deus há tudo. É isso aí. Deus não é só uma coisa ou outra. Deus é o Senhor de toda a sabedoria, de todo conhecimento e de toda a inteligência.
E Então, é até poder, aquilo que a sabe? gente não consegue compreender, toda a ciência vem dele, né? Todo conhecimento, tudo que a gente tem. É por isso que toda hora a medicina descobre algo novo. É, Porque em Deus está toda a verdade. Ele é toda a verdade, toda a ele é. cura, toda a sabedoria, todo conhecimento. E os homens estudam cada vez mais para receber mais dele, entender, né? Mas, então, a sabedoria a gente pede a Deus, a gente ora, a gente clama a Deus por sabedoria, e tanto exige relacionamento que Tiago só traz um alerta. Pede que Deus dá de cachoeira, assim, É, é né? isso Deus, aí. deliberadamente, eu penso logo numa cachoeira, aquela água que É, vem assim abundante, que enche um lago, que transborda num rio, que molha todo mundo que está perto. é isso aí, desse jeito. Não é desse jeito? Mas Tiago traz um alerta. Não adianta pedir sem fé. Que aí não recebe, né? Nem sabedoria, não recebe nada da parte de Deus. Então, tanto requer relacionamento com Deus e com a palavra, que pedir sabedoria tem que ser em fé, É isso aí. né? Então, assim, eu creio que a gente está no caminho, sabe, Vinícius? Eu creio que essas lives aqui, elas são muito poderosas para nos ajudar nesse caminho, da gente entender que a gente É isso busca aí. sabedoria na oração, no clamor, na entrega, na busca, no relacionamento com o Senhor e com a sua palavra. É Não isso aí. tem como a gente ter sabedoria se a gente não tiver relacionamento com Deus e com a sua palavra, porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu recebo sabedoria orando em fé, é porque eu estou orando a palavra. Então, eu preciso de relacionamento e preciso da palavra. Então, vamos embora para a palavra, que a palavra é cheia de sabedoria, a palavra é sabedoria, e ela que vem trazendo tudo isso sobre nós. É isso aí. Né? Provérbios 16 já começa dizendo: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Eu tenho uma versão, que é a versão amplificada, que eu Maravilhosa. amei, porque vai dizer o seguinte: Vou até pegar aqui também. do homem são as preparações do coração, Meu Deus, muito bom. mas do Senhor a sábia resposta da boca. Tá. Então, o coração do homem, ele planeja, ele prepara, mas a resposta sábia Isso aí, vem do vem Senhor. de Deus. Não vem de pessoas, não vem do nosso próprio planejamento, não vem da nossa própria capacidade de compreensão. É isso aí. E aí esse versículo já me ensina que sabedoria não tem a ver com experiência de vida, Bom, né? Não é o muito viver, é isso aí. não é uma capacidade humana de percepção, observação, sistematização. É mesmo do Senhor, porque eu posso planejar muitas coisas. Ah, tem alguém aqui querendo a indicação da Bíblia. A Bíblia, essa versão maravilhosa, tá? Essa versão amplificada é maravilhosa, né, Vinícius? A gente É, ó. ama. Eu tenho A aqui minha de é igual a Osana. sua. É de Osana essa. Aqui. Igual lá, igualzinho. Ô, tia Nilda, é da Joyce Meyer. É Sim, maravilhosa essa. É ó, Campo de Batalha na Mente, só que é a versão amplificada. isso. Ela Maravilhosa. é maravilhosa. Eu dei pra Osana, aí fica aqui no meio das minhas coisas junto com ela, que aí qualquer Sim, coisa já tá na minha mão. ela é maravilhosa. E então, é, o coração do homem, a mente humana, ela planeja. E não é errado planejar. É isso A aí. gente percebe na palavra que é muito correto a gente Tá se certo. planejar, a gente se estruturar, a gente desejar algo, a gente, né, fazer o que nos cabe. É isso aí. Mas a gente precisa lembrar e entender que a resposta sábia vem do Senhor. Pô, Vanessa, é muito engraçado. Engraçado não, é maravilhoso, porque eu estou preparando as meditações todos os dias, né? Aí a meditação de hoje já está pronta, eu só vou lançar depois da live. E aí eu começo falando sobre isso, falando sobre e esse início de ano é sempre a mesma coisa, planos, metas, objetivos, aquilo que a gente quer alcançar. E não tem nada de Sim. errado nisso. Inclusive Sim, é saudável, é certo isso.
É Porque o bíblico. texto vai falar que ao homem cabe os planos. Os planos estão no coração do homem. Sim. Então, a nossa parte é planejar, é organizar, é colocar as metas, é fazer o que nos cabe. Mas, ainda acima de tudo isso, é confiar em Deus, esperar em Deus, porque a palavra certa, a resposta certa vem dele. E Provérbios 16 fala isso algumas vezes. É. O verso 1 diz isso. Olha o verso 3. Eu queria que a gente fizesse as leituras do verso 1, 3 e 9 seguidas para a gente ver como isso é profundo. Vamos sim. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Verso 3. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. E olha o verso 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Então, está muito claro que existe uma limitação ao ser humano. E eu já entendi que é sabedoria, é sábio eu reconhecer a minha limitação. Oh, meu Deus, que bênção isso. Eu já percebi aqui uma chave de sabedoria. É. Eu preciso reconhecer que eu tenho um limite. Que a minha humanidade me impõe um limite. Que não está nas minhas mãos o poder de realizar os meus próprios planos, desejos. É verdade. Sabe? Que eu posso fazer o meu melhor e não dar em nada. Se a bênção de Deus não estiver sobre mim. É verdade. Se o favor de Deus não me encontra, eu não quero tentar viver pela força do meu braço, entendeu? É um ensinamento muito profundo e é sábio, porque isso determina tudo na nossa vida. Tudo que eu faço, tudo que eu penso, exatamente, isso nos ensina a depender de Deus. Porque é aquilo, se tudo que eu faço, se tudo que eu empenho, se tudo que eu desejo, eu entendo que depende só de mim, isso é muito perigoso. Primeiro, porque é um caminho de morte. Segundo, porque é um caminho onde eu arranco a glória de Deus e trago sobre mim para qualquer coisa que acontecer. Então, eu estou andando completamente distante do Senhor. É caminho de perdição. É caminho de rebeldia. De desordem completa. Esse não tem relacionamento com Deus. Esse que acha que tudo que ele fez, tudo que ele recebeu é porque ele é maravilhoso, ele dá conta, né? Ele. É porque eu fiz muito, eu estudei muito, eu me dediquei muito, eu sou muito boa, eu me esforcei, eu não dormi, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu isso, eu aquilo. E a glória não é de Deus. E aí tem um alerta bem grande aqui. Que o orgulho, a vaidade vai preceder a ruína. É isso aí. E a altivez de espírito, a derrota. É isso aí. Então, assim, a primeira chave de sabedoria é: eu dependo da graça de Deus. Amém. Amém. Eu faço planos, eu me empenho, eu me dedico, mas eu dependo da graça e do favor de Deus. O realizar vem dele. Né? O tornar possível, quem traz realizações. Eu posso plantar a semente, mas quem faz ela brotar é ele. É verdade. Quem dá o crescimento é ele. Eu planto, você rega, mas quem dá o crescimento é Deus. A gente prega a palavra, mas quem transforma a vida do homem é o Senhor. Ô, Vanessa, e é tão maravilhoso a gente entender isso. Gente, eu tô olhando para baixo que eu tô anotando tudo aqui, hein? É tão maravilhoso a gente entender isso porque a gente tem que achar esse lugar do equilíbrio, né? Porque, então eu não preciso fazer nada. Isso, Vini, boa. É completamente o oposto disso, porque o provérbio fala muito sobre o preguiçoso. Sim. Fala muito sobre a preguiça. E não é isso. É exatamente isso que você falou. Meu papel é plantar a semente. Agora, fazer germinar não é meu papel mais. Então, não é que eu fico em casa, Senhor, joga semente, joga água, bota a terra em cima e faz brotar. Não, não. O meu papel é planejar, é organizar,
Meu papel é ir trabalhar, meu papel É é isso. fazer o que eu preciso fazer, mas acima de tudo confiar que não é o meu braço que me dá a vitória, Sim, é o Senhor que faz. é exatamente isso. Então a A parte sabedoria, que é ela nos ensina nossa, isso. O que a você nossa falou, né? parte Deus não vai fazer. É isso aí. É minha parte. É isso Eu aí. planejo, eu me organizo, eu É me isso aí. empenho, sabe? Se o Senhor me deu uma palavra, uma direção, eu vou lá, eu estudo, sabe? Eu me dedico. Não adiantava a gente chegar aqui, eu e você, para fazer essa live sem nem ter lido Provérbios. Não tem como não. A gente estudou, É isso aí. mas se o Senhor não. Meu Deus, eu não teria É, nada para dizer. nada. Se não fosse ele, a gente Se não não tem fosse o nada. Senhor, é isso. Essa é a nossa vida. A gente acorda de manhã, a gente se enche da palavra, a gente ora, a gente clama, mas é Ele. É Ele que nos conduz, é Ele que É nos isso, ensina a orar, é é Ele isso que aí. fala, é Ele que nos fortalece, É é Ele isso aí. que dá graça, é Ele que nos dá saúde, é Ele, é tudo Ele. Então a gente precisa entender. E aí isso também nos protege de entender que às vezes a gente vai fazer tudo na direção do nosso planejamento e uma Uhum. hora Ele diz: não é isso que eu tenho para você. Eu amo isso, eu amo essa verdade nele. Você ama? Ama, Eu Vanessa? amo, sabe por Ama de quê? verdade? Amo, e eu vou te dizer por quê. E não é nem da boca para fora, porque Eu eu já sei. vivi momentos assim únicos. Mas sabe por que que eu amo? Porque nessa hora eu tenho plena convicção que é ele que governa sobre É mim. isso aí. É a melhor coisa. Quando ele fala assim, ó, tá lindo e eu recebi tudo como oferta agradável a mim. Mas chega, É. Meu Deus. Ó, sabe? E aí a gente, quando a gente tem esse conceito da sabedoria, né, como entendimento da nossa parte, daquilo que é de Deus, aí a gente vai entender que, na verdade, eu não estou fazendo para pelo resultado. Eu faço para honrar a Deus com aquilo que eu estou fazendo. E aí isso. eu não trabalho para me sustentar, eu trabalho para honrar a Deus no meu trabalho. Eu não estudo para passar na prova, eu estudo para honrar a Deus com aquilo que eu estou aprendendo. Eu não cuido da minha casa para ser aplaudida no final do dia. Eu cuido da minha casa porque eu estou honrando a Deus quando eu cuido da minha casa. É isso aí. Eu não educo os meus filhos para que eles me deem um resultado no futuro. Eu educo meus filhos porque é para a glória de Deus. Então, É tudo que isso. eu faço é como oferta agradável ao Senhor, para honrar o nome do Senhor. É desse jeito. Entende? Porque se eu entendo que o resultado vem dele, não de mim, a minha vida, a minha maneira de viver, a minha conduta, ela não está direcionada a um determinado resultado, ela está direcionada a adorar ele, Meu Deus. a honrar ele. Se ele está sendo honrado, se o resultado vem ou não vem, tem a ver com a soberania dele, com a vontade dele sobre a minha vida, que é melhor do que aquilo que eu posso planejar. Então, é uma visão de sabedoria que é muito forte, que muda tudo em nós. Muda tudo em nós. Porque a pergunta é assim: você dedicaria a sua vida inteira a algo que você não tem a garantia de que vai te dar o retorno que você deseja? Olha aí. Qual é o retorno que eu desejo? Aí tá a pergunta de sabedoria. O É retorno isso que eu aí. desejo é o quê? Aplauso na terra? É dinheiro? É fama? É reconhecimento? Aí eu tô correndo atrás do vento. Realinhamento das minhas motivações, das minhas Isso, Vini. ações. Pronto, você falou a palavra. E essa é outra verdade, é a segunda verdade que eu queria trazer sobre Provérbios 16. Porque eu acho que é o capítulo onde mais o Senhor fala sobre a verdade de que a gente precisa entender que quem sonda as motivações é Ele. É ele. Que todo mundo só vê o aparente, mas Ele sonda a motivação. Provérbios 16, 2. Entregue. Não, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos. Olha aí. É. Mas o Senhor sonda o espírito. Olha o verso 4. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o ímpio para o dia da calamidade.
E olha o verso 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Verso 11. Peso e balança justos pertencem ao Senhor. Obra sua são todos os pesos da bolsa. E aí eu entendo o seguinte, que eu vou lá para aquele texto de Hebreus que vai dizer que a palavra de Deus ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes, porque ela atinge lugares em nós que nada mais atinge, né? É isso Capaz de aí. separar alma e espírito, juntas e Juntas e medulas, medulas. discernir os pensamentos e as intenções do coração. Meu Só Deus. ela. Que sabedoria é a gente entender que a gente pode enganar o mundo todo, mas o Senhor sonda o mais íntimo do nosso coração. Meu Deus. Que sabedoria, que sábio é a gente reconhecer isso, que a gente não engana o Senhor, né, Vinícius? Não dá. E Diante que com a dele tá tudo. motivação errada, tá tudo visto. Que com a motivação errada, ele quer misericórdia, ele quer obediência, não sacrifícios. Né? Ele ensinou isso para Samuel. Eu não vejo como o homem vê. Verdade. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. E aí, se Deus vê o coração, é muito sábio a gente cuidar do coração. É verdade. A gente, às vezes, gasta tanto tempo preocupado com aquilo que vai parecer, né? Com a aparência. Mas é sábio a gente cuidar do coração. É sábio, né, a gente pensar, repensar e apresentar a Deus mesmo, sabe? Às vezes a gente gasta tempo de oração, tanto tempo com aquilo que não determina como as coisas serão daqui para frente. É. E a gente deveria gastar mais tempo assim, Senhor, eu tenho pensado isso. É. Isso não está de acordo com os teus olhos. Isso não está de acordo com os teus princípios. Muda meu coração. Verdade. Deus, eu não quero sentir isso. Você vê o salmista falando muito isso, né, Vanessa? Muitos salmos são quase desse jeito, dessa mesma maneira. Até mesmo quando ele fala, sonda e conhece, vê se há algum caminho. É aquela questão de tipo, eu me pego de vez em quando fazendo isso. Senhor, tá acontecendo alguma coisa, me ajuda a entender por que eu tô sentindo, Sim, me ajuda a entender por que eu tô pensando assim. Porque tudo tem uma raiz. Às vezes a sim, raiz ela foi colocada lá de forma despretensiosa. Às vezes ela foi uma coisa simples, mas que gera algo que pode te paralisar lá na frente. Então, total. quando a gente coloca a vida diante do Senhor e fala, Senhor, som disso aqui, ó, vê isso aqui. O que você acha disso aqui? O que você pensa disso? Ele vem realinhando tudo, é o que vai te fazer chegar mais É longe. isso, porque às vezes a gente está lutando em relação a um costume. E esse costume tem uma raiz no coração. É isso aí. Né? Por que eu estou agindo assim? Por que eu É estou isso aí. reagindo assim? O que no meu coração ainda não está alinhado ao coração de Deus. É, Né? Eu gosto muito de pensar em reação, até mais do que ação, porque ação a gente pensa, reação a gente não pensa, reação é aquilo que é, é imediato, é é isso aquilo que aí. revela o que está escondido, né? E aí, por que eu estou reagindo assim, Senhor? Senhor, o que está havendo em mim? O que está guardado lá no interior do meu coração que eu ainda não deixei o Senhor mexer, né? E eu sei que é muito assustador a gente deixar Deus acender algumas luzes em nós. É verdade. Eu costumo dizer que a gente tem um quartinho da bagunça no coração, né? E pelo menos assim, na maioria das casas a gente tem esse lugar, né? Tipo, não sei onde eu vou guardar isso. Aí abre lá aquela porta, taca lá dentro, fechou a porta, ninguém tá vendo. É o quartinho da bagunça, onde a gente vai guardando tudo aquilo que a gente não quer mais, acha que vai precisar um dia, enfim. E no coração a gente às vezes faz isso, né? Assim. Só que aquilo que está ali está entulhado. Isso aí. E está ali, né? Em nós. Está ali. E causa efeito.
Causa e efeito. E às vezes Satanás precisa só dessa portinha, né? Para trazer algo que não deveria, para sugestionar. E aí ele vai sugestionando e já tem aquilo lá dentro. E aí bagunça e a gente se vê pensando, agindo, sentindo, né? Ou não compreendendo, ou não sendo sensível a coisas que você fala, peraí, Deus, o que está acontecendo comigo? E quantas vezes nem a gente se entende. É verdade. Então, eu acho que é sábio, e aí se a gente está buscando sabedoria, eu acho que é isso, assim. Primeira coisa, é sábio a gente entender a nossa limitação e a nossa dependência. É Sim, sábio, maravilha. né? Segundo, é sábio a gente entender que a gente precisa dar a Deus total acesso ao nosso coração. É sábio, é muito sábio, eu acho. A gente cuidar do coração, né? Deus tá aqui. Eu sou essa. Deus, ninguém sabe, mas eu penso isso. É isso aí. Deus, por que isso me tenta? Deus, por que eu sou tentado nisso? Deus, por que isso é tão difícil para mim? É isso aí. Deus, por que isso é fácil para mim? Deus, por que isso mexeu comigo tanto, Senhor? É sábio, né? É sábio a gente fazer isso, porque eu acho que isso é protetivo. É isso aí. Sabe? Muitas vezes pode ser que essa atitude guarde a gente de uma pecaminosidade, guarde a É isso gente, aí. sabe? É isso De aí. repente, se no momento, eu vou trazer uma coisa muito simples assim, mas se de repente, no momento em que Davi se pegou naquela janela, desejando Batseba, ele tivesse feito isso, Deus, por que o meu coração está desejando essa mulher que não é minha? Se ele tivesse feito isso, ele fez tantas vezes. É, Se ele, nesse momento, tivesse feito isso, eu tenho convicção do que eu vou dizer aqui agora, o Senhor teria ministrado ao coração dele. Sabe? Mas é sábio a gente fazer isso. Deus, por que minha alma está tão abatida? Né? Às vezes vem uma luta, um vento, e a gente passa mesmo. Eu não estou aqui para enganar ninguém, a gente passa luta, momentos muito difíceis. E quantas vezes aquilo nos faz ficar tão tristes, tão abatidos, tão prostrados. E eu acho que é mais do que orar para aquela luta passar, é a gente perguntar, Senhor, por que eu estou assim? é isso aí. Eu já não conheço o Senhor? Tenho revelação do teu caráter? Eu não confio na tua bondade? Por que é que eu estou tão triste? E eu estou triste. E é sábio a gente ser verdadeiro, né? É isso aí, sincero. Tô pensando sobre isso, né? Essa sinceridade diante de Deus, de tipo, Senhor, tá acontecendo isso. E aí, olha E me isso. deixou assim. A Deus, não estou gente conseguindo tem. lidar com isso dentro de mim. A nossa geração aprendeu a ser essa casca grossa, né? A gente tá tão acostumado a fechar tudo. Graças a Deus aí pelas terapias, pelo tudo que está nos Sim, ajudando a abrir essas cascas, né? Mas nós acostumamos a ser dessa maneira que às vezes até diante de Deus a gente age assim. Até diante do próprio Deus a gente sim, se esconde, se sim. isola e fecha portas que Deus precisa entrar lá para agir. Exatamente, porque vai acender a luz, vai abrir. E aí, Jesus falou, né? Eis que estou à porta e bato. É Jesus, é para uma igreja, a igreja é de Jesus e Jesus está na porta batendo. Lá de fora. Então, quantas vezes Jesus está na porta batendo? Abre essa porta para eu entrar, eu vou ter que cuidar do que está aí dentro para resolver o que está aqui fora. E a gente vai abrir a porta. E aí é assustador, de fato é. Porque você fala, poxa, Deus vai ver isso, mas é que Deus já estava vendo, né? Exatamente. E aí a gente abre e deixa ele cuidar, e deixa ele fazer. Porque ele tem caminhos, né? Sabe? E propósitos. É sábio a gente entender que para tudo tem um propósito. É sábio a gente entender que o nosso Deus é um Deus de propósitos. Que mesmo quando ele muda o nosso caminho, mesmo quando ele diz não para aquilo que a gente planejou, desejou e se esforçou muito, mesmo quando ele diz não, é porque o propósito dele é maravilhoso, é maior. Amém.
Eu não sei nem se eu já te contei isso um dia. Eu nunca contei isso numa live. Aliás, eu participo de muito poucas lives. Eu acho que essa é a terceira ou quarta da minha vida. O meu maior número de lives é na sua live. Não, vai ser sempre. Vai continuar sendo. Até quando você estiver participando de 100 lives por mês, você vai fazer mais comigo. Combinado. Mas Deus já mudou muitas vezes o rumo do meu caminho, assim, sabe? Quando eu era jovenzinha e até adolescente, eu tinha um sonho, que era ser juíza. Uhum. E eu me esforcei muito para isso. Muito mesmo. Eu fiz a faculdade de Direito toda, só para ser juíza. Eu nunca quis ser advogada. Tá me ouvindo? Ah, tô te ouvindo. E a vida inteira eu me esforcei assim, né? Eu estudei muito para passar no vestibular, e eu fui para uma faculdade que era bem difícil, e eu passei na faculdade, e eu estudei 5 anos só para um dia ser juíza. Aí eu terminei a faculdade, e aí eu fui para uma pós, e aí eu entrei para a escola de magistratura, que era o grande sonho da minha vida. E Deus me deu a graça de conseguir passar, e eu entrei. E assim, pensa num lugar onde eu era muito feliz, porque eu estudava tudo que eu sonhava estudar, com a visão que eu sonhava estudar, dentro do ambiente que, sabe? Era assim, eu amava, eu estudava lá todos os dias de manhã. E o tempo que eu não estava estudando lá, eu estava estudando em casa. Né? Minha vida era dedicada àquilo. Eu era recém-casada e eu parei de trabalhar, eu parei de tudo só para me dedicar, só para estudar para aquilo, porque aquele era o sonho da minha vida, eu achava. Eu tinha 2 sonhos na vida, 2. Eu amava 3 coisas e tinha 2 sonhos. Eu sempre amei estudar, eu sempre amei a palavra de Deus, amava pregar a palavra. E eu sempre amei relacionamentos, eu sempre amei família. Então, os meus sonhos eram, né? Eu já vivia assim muito próximo da palavra, enquanto eu estudava direito, eu também estudava teologia, então eu vivia da palavra já muito próximo, muito perto. E eu sonhava em ter a minha família, né? Em casar, em ser mãe, e em ser juíza. E eu via o ser juíza como a estratégia de Deus para eu viver a palavra e pregar a palavra. E eu fui para lá e eu achava aquilo tudo muito legal. Assim, para muita gente era muito sacrificante, porque a gente estudava muito, exigia muito da gente. Mas eu amava tudo aquilo assim. E aí o Senhor mudou o meu caminho. E o Senhor começou a me fazer perguntas que eu nunca tinha ouvido. Você já pensou que você está dedicando muito tempo, esforço, empenho, energia, sonho em algo que pode ser o seu plano para você e não o meu? Meu Deus. Por isso que eu acho que eu tenho essa coisa de não querer correr atrás do vento, porque eu tive muito perto de correr atrás do vento. E olha que loucura! Não era algo errado, não era algo bobo, era uma profissão lindíssima que, né, eu acho maravilhosa, acho linda, e eu sonhava com isso, enfim. Começou a me fazer muitas perguntas, assim. Você já pensou se vai valer a pena? E sabe o que é mais doido, Vinícius? Muitas vezes eu ouvi assim do Senhor: se você prosseguir no seu caminho, eu vou te abençoar, você vai até chegar. Mas saiba que não é o que eu tenho para você. Meu Deus. Então, é um testemunho muito pessoal, assim, sabe? Que eu acho que é a gente colocar em risco uma vida inteira. É isso aí. O que é sabedoria, senão a gente dizer: Deus, então, por que meu coração, será que meu coração está amando mais o que eu quero do que o que o Senhor quer? O que de fato eu amo? Quem de fato eu amo? Eu amo mais a mim do que ao Senhor? É isso aí.
E não é sobre troca financeira, não é sobre troca de oportunidades, não é sobre cargos, conquistas. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com aonde de fato está o coração. Também não acho que todo mundo tem que abrir mão, não tenho essa visão, sabe, de que amar a Deus e servir a Deus, viver a vida de Deus, não acho isso. Mas eu estou falando de algo que eu vivi. Não faltou bênção de Deus. Antes de eu dizer isso, não faltou bênção de Deus. Amém. Amém. No sentido, assim, dele me abrir portas, dele me abençoar. Mas de num determinado momento ele diz assim, eu disse, chega. Meu pai. E foi tão forte que ele fez de uma maneira que, sabe assim, quando você não tem dúvidas, que é ele dizendo? É isso aí. Ele foi me conduzindo. E é mais lindo isso, porque ele me conduziu tanto em amor, Vini. Tanto em amor, ele sabia como ia ser difícil. Como era precioso. Então, ele foi me moldando. Ele foi me mudando. Pouco a pouco ele foi trabalhando. Me fazendo ver outras coisas de outras maneiras, com outro olhar. E aí é isso. Ele primeiro me mudou, para depois eu mudar a maneira como eu estava caminhando. Entende? Então, eu acho que é muito sábio. E assim, eu oro isso muito, eu clamo isso ao Senhor, sabe? E quando a gente pensa em sabedoria, e eu li Provérbios 16, tudo voltou assim, muito forte em mim. Eu não posso querer o meu plano, eu quero o dele. É verdade. É sábio eu querer o dele. É isso aí. E nem por isso eu deixei de planejar outras coisas. Mas eu não quero o meu, eu quero o dele, tá aqui. Eu apresento o meu. Deus, o meu é esse. Eu não sou irresponsável, o meu é esse. Me mostra o teu. E consagrar ao Senhor seus planos não é só fazer uma oração. Coloquei isso hoje lá na meditação. Não é só orar, mas é de fato você lançar tudo diante dele, sabendo que ele sabe o melhor caminho. Eu vi isso em algum lugar, eu não sei onde, porque eu li tanta coisa de sabedoria esses últimos dias, semanas, que eu já nem sei onde que foi. Mas, de repente, até você vai saber identificar. Mas eu vi em algum lugar que o verdadeiro sábio é aquele que diz, Deus sabe mais do que eu. Que coisa linda. O verdadeiro sábio, ele diz, Deus sabe mais do que eu. Então, não tem a ver com não saber. Eu planejo, eu organizo, eu faço tudo. Mas tem a ver com entender que consagrar os meus planos a Deus que sabe mais, sabe melhor, faz melhor, colocar diante dele sabendo que ele vai fazer a melhor forma, do melhor jeito, ele vai ter a melhor opção para nós. Então isso é consagrar ao Senhor. É pegar o meu plano, eu fiz, mas eu coloco diante do Senhor e falo, ó, o Senhor sabe fazer melhor do que eu. Sim, ele governa, né? Ele governa. E aí outra verdade muito forte que eu vejo aqui em Provérbios 16 é o reconhecimento de que a justiça só está no Senhor. Amém. É verdade. A justiça está nele, né? A gente vê muitas vezes isso. O Senhor dizendo, verso 7, se os caminhos de alguém são agradáveis ao Senhor, ele faz com que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Olha isso. Né? Deus estabelece justiça, Deus estabelece paz. A ele pertence tudo isso, né? Peso e balança pertencem ao Senhor. Diz o verso 11, né? O tempo todo a gente vai ver que a justiça é de Deus, que a justiça está nele, que ele é o Senhor de tudo, ele é o Senhor de todo conhecimento, de toda sabedoria, o Senhor da paz, o Senhor da justiça, que ele sonda os corações e ele age de acordo com o seu propósito, a sua vontade, né? Os seus planos se cumprindo. Então, não há falta em Deus. Verdade. Né? Entregar o caminho ao Senhor não é viver no vazio.
né? Temer ao Senhor e deixar Ele governar os nossos planos não é viver num vazio, é saber que Ele manifesta justiça na terra, paz na terra, prosperidade na terra, graça, favor, até de uma maneira humanamente impossível. Que É como isso é aí. que eu vou viver em paz com o meu inimigo? Ele pode, Ele faz. ele faz, porque Ele é o Senhor de tudo isso, né? Ele tem essa verdade para todos nós. Outra verdade que eu percebo muito aqui, Vi, no verso 16 diz assim: quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, É isso e aí. mais excelente é adquirir o entendimento do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Quem guarda o seu caminho preserva a vida. Verso 20, quem atenta para o ensino, acha o bem, e o que confia no Senhor, este é feliz. O sábio de coração é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber. O bom senso para aqueles que o possuem é fonte de vida. A sabedoria, ela tem um doce sabor. Sabedoria, ela tem fruto, né? É isso aí. Ela produz um fruto, que é vida, paz, favor, alegria, estabilidade, É isso aí. proteção, Honra. honra, plenitude, relacionamentos saudáveis e saúde para os ossos. É isso aí. Vida para o Verdade. corpo também, né? É verdade. Se eu não me engano, o verso... Calma aí que eu vou achar. Verso 24. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma, remédio para o corpo. Então, a sabedoria, ela produz bênçãos e frutos que a gente jamais alcançaria. Eu sei que viver de uma maneira sábia, dentro do que a gente está falando, do que Provérbios nos ensina, é perda de controle. Né? Uma vida de sabedoria aos olhos do Senhor é uma vida onde eu não tenho controle sobre a minha vida. Eu entrego o controle ao Senhor. É isso aí. Né? Ele dirige os meus passos, ele me traz princípios, ele me diz o que é certo, o que é errado, ele me diz o que fazer, ele me dá os comandos, né? Uma vida de dependência, uma vida sem controle. Parece assustadora. Mas é uma vida tão segura, tão feliz. É uma vida estável, porque não importa o dia, não importa a situação, a circunstância, né? A vida em Deus é no esconderijo do Altíssimo. É verdade. Quando a gente escolhe viver esse caminho da sabedoria, é a gente se escondendo no esconderijo do Altíssimo. É ele nos ensinando, né, a pensar, como nós começamos a dizer, moldando a nossa maneira de pensar, de olhar, de falar, de viver, de proceder. Isso traz para a nossa vida realidades que a gente nunca viveria de outra maneira. Nunca! Verdade. Com a força do meu braço, eu conseguiria viver a paz, o favor, a plenitude. Nunca! Nunca! Não tem dinheiro no mundo que me dê. Não tem título no mundo que me dê. Não tem aplauso no mundo que me dê. Né? A gente confiar, a gente se relacionar com o Senhor, essa vida de sabedoria, né, de buscar viver de acordo com a vontade de Deus, de temer ao Senhor, é uma vida muito segura, uma vida muito feliz, né? Uma vida próspera, bendita. Foi o que você falou, parece assustador, mas é seguro. É muito seguro. Esses dias eu conversando com a Mariana, que está até aqui, a Mariana Rodrigues, eu falei com ela assim, Mari, às vezes a gente se sente numa montanha russa, mas o bom é saber que vai dar tudo certo, a gente está seguro em Deus. No final, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus.
essa é a diferença de quem serve a Deus, quem confia em Deus, porque tá todo mundo numa montanha russa. Todo mundo. A vida virou uma É montanha uma russa. montanha. Mas nós sabemos que estamos seguros em Deus, nós temos um destino. Essa é a diferença. É não? E que sabedoria a gente saber isso, né? Porque aí você não passa o caminho inteiro desarvorado. É isso aí. Essa é a Mas de vez diferença, em quando passa por um lugar meio assim, a gente dá uns negócios, mas a gente volta. né? Um grita, ó, Deus está no controle. A gente, ai, é É mesmo, é isso. mesmo. É isso aí. Né? E como é sábio a gente entender isso e a gente caminhar na direção mesmo da palavra, né? Deixar a palavra guiar os nossos passos, trazer esse entendimento para nós. Porque quando a gente busca o caminho da sabedoria, a gente vai dar o controle da vida ao Senhor, ele vai mudar tudo em nós, É verdade. né? Até daquilo que a gente fala, né? Assim, de maneira prática, né? Agora trazendo muito para uma vida prática, né? O que que eu compro, o que que eu não compro, É. né? Como eu falo, como eu não falo. E se a gente lembrar que tudo é semente, né? Que o poder da vida e da morte estão na língua, o que eu falo, eu estou gerando vida, ou eu É posso isso causar aí. morte. Então, olha É como é isso aí. sábio eu deixar Deus governar o que eu falo. É desse jeito. Porque senão eu mesmo posso estar me destruindo. É aquela história, né? A mulher sábia edifica a casa. É isso aí. E a tola vai destruir com as próprias mãos. Então, sabedoria é questão de vida ou morte. Sabedoria é questão de vida ou morte. É questão de construir ou derrubar. É questão de gerar vida ou gerar morte. Porque tem caminhos, e também Provérbios 16 diz isso, que tem caminhos, olha aí, o verso 25, há caminhos que parecem direito ao ser humano, mas o fim deles é um caminho de morte. É isso aí. Sabe? Então, é buscar viver na sabedoria de Deus, sabe? Buscar viver a vontade de Deus é muito sábio. Eu acho que a sabedoria é isso, assim, o segredo da sabedoria é entender que eu dependo de Deus para tudo. Verdade. Que ele governe sobre tudo que eu sou, sobre tudo que eu tenho, sobre tudo que eu faço, porque essa é a única coisa que eu posso fazer de sábio na minha vida. É isso aí. É entregar tudo para ele, porque se eu acho que estou no caminho certo e pode ser um caminho de morte, e eu não vejo amanhã, mas eu sei que ele já viu tudo, e que ele só tem bênção para minha vida, que a bênção dele não me acrescenta dores, que a bênção dele só me traz, né, coisas boas, que nele meu futuro é certo, que nele meu futuro é glorioso, é sábio eu viver o dele, não o meu. É sábio eu confiar no dele, não no meu. Então, Exatamente. eu acho que o grande resumo do capítulo 16 é que a sabedoria está em confiar 100% minha vida ao Senhor. Meu Deus. Mas essa confiança de maneira muito prática, como a gente falou, não uma confiança abstrata, não uma confiança teórica, mas tão prática, onde ele tenha o governo sobre tudo. Onde eu vou, quando eu vou, o que falar, quando falar, até onde ir, até onde voltar, né? Mesmo ele guiando, dirigindo os nossos passos, a gente. E aí é só no relacionamento, porque não dá pra gente orar uma vez na semana e querer que ele ensine cada passo da semana inteira. Oh, Não é? Aí é todo dia, toda hora, assim. Eu costumo dizer que eu não sei como um pai e uma mãe que não ora dá conta de criar os filhos. Vanessa, eu ouvi isso de você. Eu não lembro nem se a Ana já estava grávida, se não tinha. Isso ficou gravado no meu coração. Eu falei, gente, como é que um pai e uma mãe que não ora consegue cuidar dos filhos? Não lembro quando é que foi que eu ouvi isso de você. Tem muito tempo. Eu lembro que Meu isso. Deus, eu não cheguei na resposta ainda, Vini. Porque como? Meu Deus, eu preciso orar toda hora para perguntar, Deus, agora eu falo o quê? Deus, agora eu faço o quê? Porque eu quero entender, mas eu não entendo tudo, eu não sei, eu não vejo amanhã, eu não tenho a vida das minhas filhas nas minhas mãos. Não.
Eu não tenho. Eu gostaria de ter resposta para tudo sobre elas, mas eu não tenho. E ele tem. E isso é Ele sabedoria. tem, Buscar na fonte. entende? Ele tem resposta para o meu hoje, para o meu amanhã. Ele tem resposta para os nossos filhos, para o nosso futuro. Ele tem resposta para o nosso casamento. Ele tem resposta para as nossas questões financeiras, de relacionamento, Tem, ministeriais, para os nossos sonhos mais tem, profundos, tem. para as nossas dificuldades mais terríveis, sabe? Para aquelas coisas da alma humana que nem o psicólogo mais inteligente nunca descobriu, para aquelas doenças que não têm cura, assim, do corpo e da alma, de verdade, para os pecados mais terríveis, É, para as histórias mais horrorosas, ele tem resposta. é verdade. Como é bom a gente reconhecer isso, né? Sim. Senhor, eu reconheço que tu tens. É, É paz, é traz paz verdade. no meu coração, assim. Com certeza. Com certeza. Isso é maravilhoso. Minha amiga, eu tô sem palavras. Você me surpreende toda vez. Ah, meu amigo. É muito bom te ouvir, Vanessa. É muito bom receber daquilo que Deus colocou no seu coração, minha amiga. E você já sabe disso, já falei isso várias vezes, mas como eu cresço do seu lado, como eu aprendo com Ah, você. Por isso que eu nunca quero deixar de ter você aqui comigo. por Toda favor, oportunidade que eu tiver, eu quero você aqui. por Porque favor, eu que você é uma agradeço. fonte. Você é uma fonte, Você você foi usado jorra. por Deus mais uma vez, de verdade. E é tão lindo, né, que você já tinha falado comigo, ó, vamos ler o provérbio, vamos falar sobre sabedoria. E aí o nosso pastor vai lá e fala, ó, a direção que Deus É, me deu a gente estudar bebê. provérbio. E eu falei, gente, Vinícius é sempre esse profeta, né? É, É muito profeta. Você é muito profeta. Aquele que recebe antecipação, aquele que. E como é sábio você é, seguir na direção. E eu é queria muito bom. terminar aqui dizendo que eu honro a sabedoria que tem na sua vida, de verdade. Assim, você é um homem sábio, de conhecimento, de estudo, né? Muito estudioso, mas mais do que isso, é um homem sábio no relacionamento com Deus. E é por isso que você pode fazer uma live de sabedoria. Uma não, várias lives de Com sabedoria. vocês, recebendo de vocês. Eu preciso de vocês Jesus, comigo. é uma Queridos, benção. que manhã maravilhosa. Eu tô vendo aqui os comentários de vocês, os feedbacks. E realmente, assim, foi maravilhoso. Anotei muito. Com essa queda da live, eu ainda vou ver como é que vai ficar. Mas eu vou tentar salvar as duas As partes e duas, né? postar lá de A alguma gente maneira. posta. Vou tentar, de alguma maneira, juntar. Não sei o que eu vou fazer. Vou ver aqui. Mas fiquem de olho aí no Instagram. Fiquem lá no canal da Palavra. Entrem lá, acesse o canal, entra aqui no meu perfil, acesse o canal lá, porque lá você vai receber. Hoje tem meditação desse capítulo que a gente viu hoje aqui. E todos os dias desse mês de janeiro a gente está recebendo meditações dentro dos capítulos do livro de Provérbios. Tem muita coisa que vai vir aí. Tem mais live, tem conteúdo, vídeo, post, muita coisa. E eu quero você comigo, cada um de vocês aqui. E é isso, gente. Ó, minha amiga, muito obrigado por essa manhã, por compartilhar tanto da sabedoria de Deus que tem na sua vida. Eu aprendo muito mesmo com você e é sempre um privilégio te ouvir e receber. Vocês têm que acompanhar a Vanessa no Instagram, que a Vanessa começou a colocar uns posts lá que bagunçaram algumas coisas aqui, hein? Então, eu tô aguardando os próximos. Ouviu, Vou Vanessa? terminar. Hoje vem, a última parte daquela carta vem hoje, em nome de Olha aí, ó. Jesus. E ó, pessoal, é muito sábio seguir o Vinícius, está no canal, participar. Não façam a loucura de não participar. A gente tem que sempre estar perto para aprender cada vez mais. Vamos junto, todo mundo Vamos junto, a todo gente tem que mundo. beber dessas fontes aí, receber de tudo aquilo que Deus tem para nós, tá? Gente, ó, Amém. amo vocês, cada um de vocês. Vamos juntos, caminhando nessa jornada em busca de sabedoria, nesse caminho que é profundo e constante. E o Senhor Amém. está conosco, Ele vai nos guiar, vai nos levar. Eu amo muito vocês, Vanessa, minha amiga Cris, Manu e Rafa, vocês são muito preciosos para mim, para minha casa. E eu já estou aqui aguardando a próxima oportunidade. Vocês estão bem para nós. Beijo, obrigada. Gente, ó, sexta-feira abençoada, final de semana cheio da vida de Deus. Vamos embora Amém. nessa jornada de sabedoria. Até a Tchau, próxima. tchau. Até.